Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Tiago, as exposições que estão sendo feitas a partir do livro de Tiago, onde nós chegamos ao versículo 9 ao 11. Já expomos até o versículo 8, Primeiro, com o primeiro vídeo, que foi uma introdução. No segundo vídeo eu fiz a exposição somente do versículo 1, onde eu trouxe o autor e os destinatários, como também a saudação de Tiago. No terceiro vídeo eu falei sobre a alegria nas provações, qual deve ser o comportamento do cristão diante das provações, versículo 2 ao versículo 4. O versículo 5 ao versículo 8, a busca pela sabedoria. E hoje, o versículo 9 ao 11, a passageiridade das coisas mundanas, ou as circunstâncias terrenas são transitórias, Então vamos à nossa introdução. Vamos fazer a introdução desse texto. Primeiro, trazendo uma revisão, recapitulando aqui o que já foi trabalhado nos vídeos anteriores, que o livro de Tiago ele é um manual prático para a vida cristã e faz uma abordagem direta da fé em ação, de uma fé prática ou de uma ortopraxia. O versículo 9 ao 11, ele traz um contexto, está dentro de um contexto mais amplo, do qual eu já fiz a citação quando falei dos vídeos anteriores, onde Tiago ensinou sobre as provações e o comportamento que o cristão deve ter diante das provações, que ele tem essa ferramenta dada por Deus, que é a sabedoria, e ele deve assim buscá-la, e também a importância de agir de acordo com a fé, Então, esse é o contexto mais amplo do qual esses versículos que nós vamos fazer exposição, ele está inserido. A mensagem desses versículos, é sobre a perspectiva que o cristão ele deve ter sobre a pobreza e também sobre a riqueza, ou sobre como ele vê a riqueza e a pobreza. O texto ele enfatiza que a verdadeira riqueza ela está em Deus e não em bens materiais, porque eles são transitórios, eles passam. Ou hoje você pode ser rico e amanhã você pode ser pobre. Então a verdadeira riqueza você encontra no próprio Deus, atuando em sua vida, que vai conduzir você ao centro da sua vontade. Então vamos à nossa exposição do texto. Vamos fazer a exposição dos versículos agora, e aí na sequência algumas aplicações que nós podemos tirar e a conclusão do texto. Então vamos expor o texto, nosso segundo ponto aqui, a exposição do texto. Vamos começar pelo versículo 9. Eu vou ler agora o versículo e depois a gente trabalha todas as partes dele. O texto diz assim: o irmão, porém de condições humildes, glorie-se na sua dignidade, ou, como em algumas versões, na sua condição humilde, E aqui o texto já deixa claro, sobre quem ele está falando, que nesse caso aqui, esse irmão humilde aqui na minha versão é o pobre mesmo, aquele irmão mais pobre, ou mesmo aquele irmão de condições social mais baixa. O texto diz que o irmão, porém de condições humildes, deve se gloriar-se na sua dignidade. Essa palavra gloriar-se, no caso, o verbo gloriar-se significa se orgulhar ou mesmo se alegrar. Então o texto diz: o irmão, porém, de condições humildes, se orgulhe ou se alegre, na sua dignidade, na sua, ou como em algumas versões, na sua exaltação, E aí essa exaltação aqui se refere exatamente à posição que esse irmão tem, em Cristo, Que o irmão ele está numa posição elevada e ele é pobre, mas tem essa posição em Cristo
Jesus, né? Uma posição, como o texto diz aqui, ou mesmo na sua dignidade, né? A posição espiritual que ele tem em Cristo. Jesus, inclusive, falou sobre isso no texto de Lucas, no capítulo 6 e o versículo 5, no versículo 20, onde Jesus nos ensina: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês, ou pertence a vocês, né? Então veja que a riqueza ou a pobreza, nesse caso aqui a riqueza, não faz diferença nenhuma na posição que o irmão de condições humildes tem em Cristo, né? Ele tem uma posição elevada. O versículo 10 vai mudar o foco, agora vai para o rico, né? Ele sai do irmão humilde e aí ele vai para o rico. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da Eva. Então, o texto aqui, o rico aqui, é aquele de uma posição que tem uma posição social elevada ou uma condição financeira abastada, poderíamos dizer assim. E o texto diz na sua humilhação, ou como em algumas versões, insignificância, né? No texto aqui que eu estou lendo, e o rico na sua insignificância, porque passará como a flor da Eva, né? Então, como que o rico deve se comportar diante de Deus? Primeiramente, ele deve reconhecer a sua humilhação ou a sua insignificância diante de Deus, que não vai ser, no caso, as condições financeiras que vai trazer, vai colocar ele diante de Deus com uma posição mais elevada, como acontece, né, em algumas igrejas, né? Aquele que tem condições, ele recebe glória na terra, né? Dos homens, poderíamos dizer assim. Mas diante de Deus todos têm a mesma posição, né? Todos foram resgatados e todos, o preço pago pelos nossos pecados foi igual tanto para rico como para pobre. Então ele não deve se orgulhar excessivamente da sua riqueza ou mesmo da sua posição social, né? Mas ao contrário, ele deve depender exclusivamente de Deus, até mesmo porque muitas vezes nós vemos que tem ricos que têm tanto dinheiro, né? Mas que numa situação, uma enfermidade ou uma situação difícil, muitas vezes o dinheiro não tem serventia nenhuma, muitas vezes nem salva a vida. Pode trazer até uma comodidade melhor diante de uma enfermidade, mas se ela for para a morte, o dinheiro não tem serventia algum, né? Então, o rico, ele deve entender que Deus é a única fonte de alegria e de segurança. E o texto aqui traz uma ilustração, quando ele diz assim: porque ele passará como a flor da Eva, né? Aqui nós temos uma comparação extraída da natureza, onde destaca exatamente que a vida ela é transitória, né? E a fragilidade da riqueza diante da própria do segmento da vida, né? Da própria natureza da vida, né? Do quais o homem ele nasce, cresce e depois ele caminha para a sua morte, né? Ele é passageiro, né? E nesse caso aí, como também a posição social, né? Ela passa também. Hoje você está num estado elevado e amanhã não está mais, né? O texto de Jó, inclusive, nos traz exatamente esse contexto com relação a essa passageiridade da vida, né? O Jó, no capítulo 14, no versículo 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E aí nós temos o aprofundamento dessa compreensão no capítulo 11, que diz assim: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos, né? Então aqui ele traz a ilustração a partir da própria natureza, né? A ênfase aqui no sol. O sol ele se levanta, né? Ardente ali com seu calor, né? E aí a erva seca e a flor ela cai, né? E desaparece, né? Ou seca, né? E aí nós não,
quando cai você já não vê mais a formosura de quando estava lá no pé, né? Que é, no caso, a própria natureza das coisas, né? A atuação de Deus ali na sua criação, o caminho, né? Seguido, né? Onde o sol ele se levanta todos os dias, trazendo ali o seu calor, e a Eva ela vai secar, e a flor que agora tá bonita lá, na árvore, daqui a pouco ela cai, né? E desaparece ali a sua formosura, porque ela começa a murchar, né? Até quando você passa por um local onde tem flores bonitas, você tira do pé ali, ela murcha. E aí ele faz a comparação exatamente ele faz essa comparação com o rico. Assim também se murchará o rico em seus caminhos, né? Aqui o foco é o sol, que vai secar a planta, né? E faz a flor exatamente murchar. A reflexão aqui dentro do versículo 11 é que nada nesse mundo é permanente, mas é transitório, né? Com a própria natureza utilizada como exemplo, né? E que exatamente a riqueza e a posição social do rico pode desaparecer rapidamente, né? Hoje está rico e amanhã ele ser pobre. Então traz esse contraste aqui para ver que o fato da pobreza, de você ser pobre, e isso não é motivo para murmuração, mas é um motivo para você se gloriar na sua dignidade, na posição que você tem, que você encontra em Deus. E aí nós chegamos ao nosso terceiro ponto, que no caso são que aplicações ou que nós podemos extrair desse texto, né, para nossas vidas, né, o que nós aprendemos nesse texto e podemos aplicar no nosso dia a dia, aplicar no nosso cotidiano. Primeiramente aqui com relação ao contentamento, né, o pobre e o rico deve aprender a se contentar com o que tem, né? Se você é pobre ou se você é rico, você deve ter esse contentamento, mas entendendo de que a verdadeira riqueza você já encontrou, que é estar em Deus. Então fique contente, fique alegre, independente que se você está vivendo uma vida de prosperidade ou se você está vivendo momentos agora na sua vida do qual você queria ter mais ou queria prosperar e as coisas não estão dando certo, mas glorie-se mesmo diante disso, que você tem uma posição em Deus elevada, né? Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita na sua vida, né? Ele te vivificou quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Então se contente com isso, se alegre com isso, né? Uma segunda lição aqui que nós podemos aprender é com relação à própria humildade, né? Que nesse caso aqui, a riqueza, tanto a riqueza como também a pobreza pode levar o ser humano a uma arrogância. Você já deve ter se deparado com alguém que mesmo sendo pobre, né, não tem dinheiro nenhum, mas é uma pessoa extremamente arrogante, né? Como também tem o rico arrogante, mas tem o rico que muitas vezes ele é humilde, ele trata as pessoas, algumas vezes você diz até assim, caramba, esse cara é rico, mas olha como anda e tal. Então assim, essa arrogância tanto pode ser aplicada ao pobre, tem pobre arrogante, como também ao próprio rico. A maioria dos ricos podemos dizer que são arrogantes, né? Então nos ensina sobre humildade, né? Primeiramente nos ensina sobre o contentamento e segundo nos ensina sobre a humildade, né? Que é essencial para a vida cristã, já que no reino não existe pobre nem rico, né? Mas todos nos encontramos na mesma posição. Uma terceira aplicação aqui que nós podemos tirar diante das aplicações para nossas vidas é com relação a uma perspectiva espiritual que nós devemos ter, né? Nós devemos focar, o cristão ele deve focar no seu crescimento espiritual, deve ser a sua prioridade. A sua prioridade não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, mas a sua prioridade deve ser o seu crescimento espiritual. No livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então,
A sua prioridade nesse crescimento espiritual deve ser buscar a Deus em primeiro lugar, né? E a sua justiça, buscar em primeiro lugar esse reino, o reino de Deus, que Deus ele reine em sua vida e que você viva essa justiça, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E aí nós chegamos à nossa quarta aplicação. Qual seria então o que nós podemos ainda extrair e aplicar em nossas vidas? É que nós devemos ter cuidado exatamente com essa busca pela riqueza, né? Porque a riqueza, ela, mesmo se você for rico e estiver assistindo o vídeo, a sua riqueza, aquilo que Deus te deu, e que você é mordomo, apenas um administrador daquilo que pertence a Deus, que Ele te deu aqui na terra, a riqueza ela deve ter objetivos. E qual seria então os objetivos? Primeiro, ajudar os necessitados, e em segundo lugar, né, o crescimento do reino, né? Será que a sua riqueza ela tem abençoado os necessitados? Será que a sua riqueza ela tem contribuído para o crescimento do reino de Deus? Ou, no caso, a sua riqueza vem sendo usada para promover a sua vaidade, né? Ou mesmo para promover a sua ganância por alcançar, por enriquecer, por ter, né? Então, fica esse ponto para que você, essa quarta aplicação, né? Que você deve ter, né? Esse cuidado com a riqueza, né? E para resumir, nós aplicaríamos da seguinte forma: os bens materiais e a posição social devem ser usados para a glória de Deus, né? Então, esse deve ser o objetivo das riquezas. E aí nós chegamos ao nosso quarto e último ponto, que é, no caso, a conclusão do texto. Então, vamos aqui concluir da seguinte forma. Primeiro, Tiago, no Tiago 1, do 9 ao 11, nos lembra que a importância, né, o que é importante na vida é a nossa relação com Deus, como o texto deixa claro aqui, logo no versículo 9, o irmão, porém, de condições humildes, deve gloriar-se na sua dignidade, né? Ou, como algumas versões, na sua exaltação, né? Então, o importante aqui, o que importa na nossa vida, né? A nossa relação com Deus, e, em segundo lugar, a nossa fé. Também, essa relação com Deus, né? Não deve estar baseada, né, na riqueza ou mesmo na pobreza desse mundo, né? Não é porque você é rico que você vai ter uma relação maior com Deus, ou porque você é pobre. Diante disso, o pobre ele deve se alegrar na sua elevação, e o rico deve se alegrar na sua humilhação. E ambos, né, tanto o rico como o pobre, é chamado a viver em humildade, né, como também em contentamento, e a buscar a verdadeira riqueza. E essa verdadeira riqueza, ela é proveniente de Deus. E a maior riqueza que Deus pode conceder à vida do homem é nada mais nada menos do que a vida eterna em Cristo Jesus. É a maior riqueza que alguém alcança, né, nessa terra, é o fato de você ter hoje o seu nome escrito no livro da vida. Olha só, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Antes você caminhava rumo à condenação, e hoje você caminha rumo à glorificação. E diante disso você deve buscar o seu crescimento espiritual, que nada mais é do que um caminho rumo cada dia mais à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a partir do versículo 12, então se inscreva no canal para que você possa estar acompanhando a sequência dos vídeos, né? E também deixa o teu like para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, compartilha com outras pessoas e deixe aí o seu comentário. Nós estamos estudando sobre o livro de Tiago. Eu me chamo Alex e sou professor de ensino religioso, né? Ou formado em ciências da religião. Até o próximo vídeo.